unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. An die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen der... Esse foi um pequeno dos muitos discursos de Hitler. Persuasivo e controlador, ele convulsionou a sociedade alemã antes de levá-los à ruína após a Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Adolf Hitler ao poder é um capítulo da história que nos faz refletir sobre os momentos sombrios da humanidade. A década de 1920 viu a emergência de um líder carismático e nefasto no Partido Nazista, com uma visão distorcida do mundo, pois ele usava a retórica e o bom discurso para inflamar as massas. Para entender a rápida ascensão de Hitler, é preciso entender antes o contexto em que a Alemanha estava surdida no caos após a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de continuarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o que você acha do nosso trabalho nos comentários abaixo. Depois de assinar o Tratado de Versalhes, perdeu todas as suas colônias na África e no Pacífico, além de perder parte de seu próprio território na Europa, cerca de 13%, e entre 6 a 7 milhões de cidadãos alemães acabaram ficando em território estrangeiro. O tratado exigia ainda a desmilitarização da Alemanha e pagamentos de reparação da guerra, e isso causou grande pesar na população, causando ainda um sentimento melancólico de humilhação nacional. Contando ainda com o agravamento econômico, causou uma superinflação e a desvalorização da moeda nacional, no caso o marco alemão. Vários grupos extremistas de esquerda e de direita surgiram, causando polarização política, buscando explorar a instabilidade e promover suas próprias agendas. Essa instabilidade política persistente foi agravada por levantes, como por exemplo a tentativa de golpe conhecido como a Revolta Espartaquista. Isso só mostrava a desordem social e a fragilidade das instituições democráticas. Mas as feridas da guerra e as condições impostas por Versalhes continuaram a criar tensões. Foi aí que surge a figura pavorosa e controversa chamada Adolf Hitler. De origem austríaca, sua família era de classe média, mas a boa condição financeira não fazia com que Hitler tivesse bom convívio com sua família, principalmente ao humor explosivo de seu pai. Com sua mãe, no entanto, tinha uma ótima relação. Porém, a morte prematura de seus pais fez o adolescente Adolf mudar-se para Viena. Segundo relatos do historiador Jan Kirchhoff, Hitler tinha algumas economias, que o sustentaria por mais ou menos um ano. Nessa cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas não teve êxito. Não fazia questão de conseguir um emprego, pois ele vivia meio como um desocupado, pois tinha a pensão de sua mãe e o empréstimo que conseguira de sua tia. Seu forte antissemitismo, ou seja, ódio aos judeus, começou durante o período em que morou na capital da Áustria, Viena, pois lá teve contato com publicações racistas e antissemitas. Tanto na Áustria como na Alemanha, o antissemitismo não era diferente, pois esse debate já vinha desde o século XIX. Em 1913, Hitler teve acesso à herança de seu pai e mudou para a cidade de Munique, na Alemanha,
Ele detestava morar na Áustria. Em seu novo lar, continuou levando a vida de desocupado que tinha em sua cidade. Porém, sua vida mudou repentinamente quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele se alistou no exército da Alemanha, chegando ao posto de cabo do exército alemão. Depois que os alemães foram derrotados na Primeira Guerra, Hitler se envolveu em movimentos extremistas, pois não aceitava a derrota alemã, e começou a acreditar que socialistas e judeus tinham sabotado a Alemanha, episódio que ficou conhecido como punhaladas nas costas, uma teoria de conspiração. Com a agitação popular, Hitler começou a se engajar politicamente e tornou um agitador, onde realizava seus discursos em locais como cervejarias. Começou a atacar os judeus por estarem por trás da suposta traição que a Alemanha tinha sofrido na guerra. Ele atacava também os social-democratas que governavam a Alemanha sob o nome de República de Weimar. Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas como o estrangeiro conseguiu tanto prestígio no Partido dos Trabalhadores Alemães, Hitler tinha um aliado improvável, a Igreja, pois ela tinha grande influência no centro político da Alemanha. E assim, Hitler obteve muito apoio. Por que do silêncio do Papa Pio XII durante o extermínio de milhares de pessoas? Seria esses ataques parte do acordo? Para você entender o que estou falando, veja o acordo que Hitler fez com a Igreja em 1933, pouco após a ascensão de Hitler ao poder. A Alemanha nazi assinou a Concordata com o Vaticano, um acordo entre a Santa Sé e o governo alemão. Esse acordo, negociado pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, buscava proteger interesses e os direitos da Igreja Católica na Alemanha. Mas também levantou críticas, pois muitos viram isso como um pacto com um regime autoritário. Mas aí você pode dizer, mas o nazismo perseguiu também os católicos. Sim, tinha setores inferiores da Igreja que não concordavam com essas atrocidades, e alguns sacerdotes ajudaram a esconder muitos judeus de serem assassinados pelos grupos de extermínio nazistas. A influência nazista se infiltrou também na Igreja Protestante, pois o sentimento de facção procurava alinhar o cristianismo com os princípios nazistas. Isso levou a conflitos internos nas igrejas protestantes, entre aqueles que apoiavam o regime e os que resistiam. Mas, se você quiser saber mais sobre a relação de Hitler com a Igreja Católica, veja meu vídeo no link abaixo, que você será redirecionado para outra plataforma. Continuando. Segundo ainda o historiador Ian, o sucesso meteórico de Hitler se deve ao fato de sua capacidade de retórica e de ser um ótimo propagandista. Isso fez aumentar sua importância política dentro e fora dos partidos dos trabalhadores alemães. Ele tinha um discurso nacionalista, antissemita e antimarxista. Segundo o historiador Richard Evans, Hitler já declarava quais grupos iria combater: os judeus, os social-democratas e os comunistas. Hitler declarou em numerosos discursos que os judeus eram uma raça de parasitas que só podia viver subvertendo outros povos, sobretudo a mais superior e melhor de todas as raças, a ariana. Os judeus deveriam ser exterminados. A solução para a questão judaica só poderia ser resolvida pela força bruta. Sabemos que, quando pusermos nossas mãos no poder,
Que Deus tenha piedade de vocês, judeus. Em 1923, Hitler e os nazistas fizeram uma tentativa de golpe, mas Hitler acabou sendo preso. Foi nesse período que organizou a ideologia nazista no livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta em português. Mas a história desse livro é cercado de polêmicas, porque alguns autores dizem que o verdadeiro autor do livro foi o padre Steinfeld. Depois de sair da prisão, assumiu a liderança do nazismo e tomou frente na liderança dos movimentos nacionalistas de extrema-direita da Alemanha. Com o passar do tempo, o nazismo começou a ficar popular até mesmo entre os camponeses e fez com que a famosa saudação nazista Salve Hitler fosse popularizada. Apesar de perder a eleição presidencial em 1932, a forte pressão popular fez o presidente eleito Hindenburg nomear Hitler como chanceler da Alemanha. Em 1933, o prédio Reichstag foi incendiado e os nazistas aproveitaram do momento para iniciar a perseguição contra os social-democratas e os comunistas, dizendo que um grande complô comunista havia se iniciado no país. No outro dia foi aprovado um decreto chamado Documento para a Proteção do Povo e do Estado, que acabou com todas as liberdades individuais e civis, com o pretexto para restaurar a ordem. Nesse mesmo ano, Hitler aprisionou muitos adversários políticos e mandou para o campo de concentração em Dachau. Dissolveu o parlamento, proibiu outros partidos de atuarem, exceto o seu partido nazista. Os poderes de Hitler se ampliaram após a morte do presidente, aos 86 anos de idade, e absorveu os demais poderes do presidente, se tornando praticamente imparável. Uma vez com plenos poderes, fez com que seus discursos permeados de ódio contra judeus fossem colocados em prática, tomando uma série de medidas para excluir os judeus da sociedade alemã. Casamentos entre judeus e não-judeus foram proibidos. Boicote contra negócios de judeus se iniciaram. Ataques violentos contra famílias judias pelas milícias nazistas ocorreram. As casas eram invadidas e as pessoas judias eram espancadas. As sinagogas eram destruídas. O plano de extermínio dos judeus começava a funcionar. Depois, 30 mil deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Depois de fortalecer o exército alemão, Hitler partiu para o expansionismo. Em 1939, Áustria e Tchecoslováquia já estavam anexadas ao Terceiro Reich. O próximo alvo seria a Polônia, mas os poloneses tinham acordos com França e Inglaterra. Após a organização de uma bandeira falsa, Hitler invadiu a Polônia, em 1939. Assim, os ingleses e franceses declararam guerra à Alemanha. Hitler ficou surpreso, pois ele não esperava a reação de seus adversários. Mas mesmo assim ele conquistou a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. As vitórias iniciais cegaram de vez o Führer alemão, pois ele ignorou que uma guerra contra toda a Europa era insustentável a longo prazo. Mesmo tendo um acordo de não agressão contra os soviéticos, Hitler não cumpriu e iniciou seu desastroso plano de invasão da União Soviética. Sabendo que a derrota era inevitável, Hitler e os nazistas aumentaram a perseguição contra os judeus, negros, ciganos e homossexuais. Nesse período, os judeus já eram usados em trabalhos forçados na Alemanha. Conforme os alemães iam perdendo o controle da guerra, Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler elaboraram o plano conhecido como Solução Final, para eliminar de vez os judeus.
Foram criados então grupos de extermínio. À medida que os nazistas dominavam as regiões, o papel dos grupos de extermínio era reunir os judeus em certa localidade, executar e enterrar em valas comuns. Os nazistas organizaram também os famosos campos de concentração, onde levavam judeus e, quando não eram mais necessários, eram encaminhados para campos de extermínio. Nos campos de concentração, as vítimas eram exterminadas por meio de câmaras de gás, que morriam pelo uso de gás carbônico ou do Zyklon B, um pesticida que, quando aquecido, liberava um gás que matava a pessoa por intoxicação aguda. Estima-se que eles mataram 3 milhões de pessoas. Outras milhares morreram devido ao tratamento diário que recebiam, pois o trabalho exaustivo, violências constantes, má alimentação, péssima condição de vida que levavam, incluindo a falta de higiene e outras doenças, fizeram que suas vidas fossem ceifadas. O Holocausto só teve fim com a queda da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Conforme os nazistas iam perdendo território, os campos de concentração eram libertos pelas forças aliadas. Tanto soviéticos como americanos faziam essa libertação. O saldo total de mortos pelo Holocausto foi de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Depois da derrota, muitos oficiais alemães foram julgados por crimes de guerra. Alguns eram condenados à morte, prisão perpétua, prisão temporária e outros ainda eram absolvidos. Mas afinal de contas, quem financiou Hitler? O grande capital financiava os dois lados da guerra. Como tudo não passa de um jogo, vou me ater a falar apenas que foram grandes companhias. E onde elas estão? No maior centro comercial do mundo, você já deve ter em mente onde estão. Exatamente, a América. Sem a ajuda do grande capital, isso não seria possível, uma vez que as grandes companhias adquiriam grandes monopólios na Alemanha, o que significava trabalhar sem concorrentes. Então eles doaram, sim, grande quantidade de dinheiro para o nazismo, além do regime de Hitler confiscar todos os bens dos judeus para financiar grande parte de suas próprias mortes. Pegaremos como exemplo a empresa que forneceu o gás mortal para matar as pessoas. Subsidiária da empresa Degas, mudou-se para Hamburgo e se tornou a maior distribuidora de gás Zyklon. Zyklon significa ciclone em alemão. E no início de 1944 já eram quase 2 toneladas só para Auschwitz, mensalmente, onde foram assassinados cerca de 1.100.000 pessoas nas câmaras de gás. A Teste chegou a oferecer cursos aos soldados da SS sobre como manusear e aplicar o produto, com a autorização do Ministério da Agricultura para que o Zyklon B fosse usado sem qualquer supervisão governamental. O chefe da empresa sugeriu que os nazistas tratassem os judeus como se fossem vermes, pulverizando ácido neles. Isso mostra que não foi um simples líder nazista, culpado por eliminar milhões de pessoas sozinho. A grande influência conseguiu cauterizar a mente de uma nação inteira a fim de executar planos sombrios. E Hitler cometeu suicídio? Mas por que será que uma pessoa que trabalhou corretamente seguindo a agenda cometeria suicídio? A versão oficial diz que Adolf Hitler se suicidou em 30 de abril de 1945, no seu bunker em Berlim, ao ingerir cianureto e disparar contra a própria cabeça.
Algumas teorias surgiram sugerindo que Hitler teria sido protegido para fugir para a América do Sul. Mas uma história antiga e recorrente tem assombrado a Argentina, pois testemunhas contam que o viram na Patagônia com diversos nazistas, que fugiram dos russos para locais gélidos nos confins da América do Sul. O historiador e jornalista Abel Basti recebeu um relato de uma idosa que diz ter trabalhado como empregada doméstica de Hitler e de sua mulher, Eva Braun, em 1956 na Patagônia, na Argentina. Essa senhora teria sido contratada durante um mês. Basti afirma que a senhora falava de forma convicta que realmente era Hitler. Lembra muito bem das botas, do bigodinho e das ordens dadas em alemão. Ele ficou anos na Patagônia, diz o pesquisador. O jornalista é reconhecido como principal autoridade sobre o tema, envolvendo a suposta vinda do ditador para a América do Sul. Ele diz ter ouvido 20 fontes, e que todas as pessoas, mesmo não se conhecendo umas às outras, disseram relatos coincidentes. Segundo Basti, Hitler morreu em Assunção, no Paraguai, aos 81 anos de idade, e foi enterrado em uma propriedade privada em um bunker secreto, que atualmente é o porão de um hotel paraguaio. Hitler passou por Paraguai, Colômbia e também andou pelo sul do Brasil, lugar próximo a São Paulo ou Paraná. Hitler foi protegido pelo presidente Juan Domingo Perón, pois tinha proteção policial, proteção militar, e sabe-se que diversos nazistas se refugiaram na Patagônia, entre eles o famoso Joseph Mengele e outros fugitivos. Os serviços de inteligências ocidentais sabiam, o FBI, Polícia Federal Americana, sabia disso, e os demais serviços de inteligência ocidentais também sabiam da vinda dos nazistas para a América do Sul. Ainda segundo o jornalista, a fuga dos nazistas foi até acordada com os Estados Unidos, porque os americanos não queriam que eles caíssem nas mãos soviéticas. Hitler sempre foi apoiado pela extrema-direita internacional, incluindo a americana, pois Hitler foi um para-raio de proteção contra o comunismo. Então é isso, turma! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário logo abaixo. Até o próximo vídeo, um grande abraço!